quanto à vinda de nosso Senhor. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui para darmos continuidade ao estudo de 2 Tessalonicenses, hoje no capítulo 2. Mas antes, é necessário reforçarmos aquilo que nós temos pedido, que é que você compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos para que eles também possam ser abençoados. A gente tem pedido também para que você venha adquirir a Bíblia 365, porque nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. E pedimos também para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós colocamos à disposição ali na igreja. Então, às segundas-feiras, às 15 horas, nós estamos lendo o Sermão do Monte com John Stott. Às 20 horas, nós temos o Panorama Bíblico, onde estamos estudando o livro de Gálatas. Às quartas-feiras, às 19 horas, nós estamos estudando o Sermão do Monte. Na quinta-feira, às 14 e às 20 horas, nós temos estudado o livro de Atos e a nossa escola bíblica aos domingos. Então, 8h30 da manhã, estamos estudando 1 Pedro e às 17 horas o Evangelho de Mateus. Então venha participar, porque certamente você será edificado e que você possa estimular outras pessoas a também participarem desses estudos. Depois desses pedidos, então, vamos para o texto de hoje, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então, nós temos aqui algumas coisas que seriam importantes destacarmos, certamente se nós nos debruçássemos para estudar de forma profunda esse texto, ficaríamos aqui por mais de hora estudando esses 4 primeiros versículos, mas como a intenção desse vídeo é sermos bem objetivos, então a primeira coisa que eu quero destacar é: será que você se preocupa com a volta de Cristo? Quanto isso tem ocupado sua mente, o seu dia a dia, sua forma de pensar, sua forma de agir? Você vê a vinda do Senhor como algo que pode acontecer assim, não de forma de repente, né? Porque a gente vai vendo aqui que as coisas vão acontecendo e vão sendo demonstrados sinais de que a vinda dele se aproxima, mas quanto você tem se preparado com relação à vinda do Senhor? Qual foi a última vez, algo para se pensar, qual foi a última vez que você ouviu uma pregação falando a respeito da volta de Jesus e especificamente a respeito da volta de Jesus? Porque nas pregações sim falam-se da volta de Jesus, mas eu estou querendo falar a respeito de uma pregação voltada simplesmente para esse assunto, para esse tema, a volta de Jesus. Então, porque isso às vezes não nos é falado, como estava sendo falado tanto aqui na igreja de Tessalônica, foi necessário Paulo escrever isso, e Paulo fala que no versículo 5 ele vai falar: olha, quando eu estive com vocês, né, não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhes falar essas coisas? Então era um assunto já ali da igreja, a igreja já aguardava naquela época esse retorno de Jesus, mas talvez porque se passaram aí 2000 anos e a gente sabe que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, por ter se passado milênios aí depois da morte e ressurreição do nosso Senhor, que
Então parece que ele não vai voltar, e porque parece que às vezes ainda pode estar longe a volta dele, a gente não aborda, não se preocupa. E Paulo fala a respeito de algumas coisas que precedem, e nós precisamos olhar para os sinais e ficarmos atentos aos sinais, não para uma volta de Cristo para todo o mundo, mas de como anda a nossa fé, que foi o nosso tema de ontem, né? Então, nossa pergunta de ontem foi como tem crescido a sua fé? Então, como que anda a sua fé? E aqui Paulo vai tratar a respeito de que o que precede a volta de Cristo, versículo 3, é a apostasia. E o que é a apostasia? É a gente ir se tornando um religioso, cumprindo regras, amando ainda as coisas desse mundo, algo que falamos ontem e citamos aqui ontem, 1 João capítulo 2, versículo 16, o desejo dos olhos, os desejos da carne, a ostentação de bens, quanto que nós temos, quanto que nós estamos presos ainda às coisas desse mundo. Precisamos fazer essa autoanálise. Citamos aqui também 2 Coríntios 13:5, para ver se realmente estamos na fé. Será que estamos na fé? Ou será que a fé é um meio para alcançarmos os desejos do nosso coração, que podem ser as coisas desse mundo? Isso é uma apostasia. Apostasia é à medida que você vai negando a fé através da sua conduta. Então, o pecado não se trata mais como um pecado, não se trata mais como uma afronta a Deus. A forma como nós olhamos para o pecado e lidamos para o pecado, nós vamos relativizando o pecado. Mas é porque a gente vai tendo o mesmo espírito que Adão e Eva, que ao invés de assumirem, então, ali o seu pecado, preferem apontar, mas a culpa não é minha, né? A culpa é de Deus, a culpa é da mulher que o Senhor me deu, a culpa não é minha, né? Eu fui envolvido na situação. Não, precisamos assumir. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando Davi pecava, ele não terceirizava a culpa para ninguém, ele falava, somente minha é a culpa, eu sou culpado. Então, entendermos primeiro o pecado e tratarmos pecado como pecado, e confessarmos os nossos pecados e abandonarmos os nossos pecados, porque essa é a mensagem de Gênesis até Apocalipse. Somos pecadores. Enquanto estivermos nesse mundo, seremos pecadores, mas fomos alcançados pela graça de Deus. E esse aí é o evangelho, que nós não precisamos fazer nada, o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar, por isso que a nossa salvação é pela graça e não é pelas coisas que nós fazemos. Mas uma vez salvos, nós não podemos continuar vivendo como vivíamos outrora. Precisamos ter ações de graça, atitudes de quem é grato. Então precisamos, através das nossas atitudes, demonstrarmos gratidão ao Senhor pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nessa vida de gratidão, nós vamos nos desprendendo das coisas desse mundo. Então, é necessário fazermos essa autoanálise e entendermos que o que precede a volta de Cristo é a apostasia. É certo que em alguns lugares do mundo, a gente percebe que os irmãos estão firmes, morrendo pelo evangelho, morrendo pela igreja. Há poucos dias, alguns pastores foram executados por um pessoal de uma outra religião, não é assim? Num país lá da Angola, num país da Angola, num país da África. Então é necessário a gente perceber o que está acontecendo ao redor do mundo, mas também e o posicionamento, como que os cristãos têm se portado diante das adversidades, que nós falamos a respeito das tribulações ontem, mas a gente precisa olhar também para nós, olharmos para dentro, um olhar para nós individualmente, mas para nós também como igreja onde o Senhor nos estabeleceu,
quer seja na Lagoinha Castelo, quer seja na Lagoinha Toronto, ou aonde o Senhor tem te colocado e te plantado, como que anda a igreja? A igreja tem permitido que essa apostasia entre e permeie a igreja? Então, a forma de nós também batalharmos pela para combatermos essa apostasia, não é também levantar dedo acusando porque somos tão pecadores quanto, mas é dobrando o nosso joelho, orando, pedindo a misericórdia do Senhor e a intervenção do Senhor para que Ele venha restaurar a igreja dele aonde Ele tem nos colocado e para que Ele venha trazer um avivamento para essa igreja, porque Jesus fala lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, ele fala: sem mim nada podeis fazer. Então nós por nós mesmos, nós não conseguimos mudar a nós mesmos, que dirá mudar o outro, não é verdade? O que a gente pode fazer é clamar. Então precisamos nos colocar na brecha. Por isso e para isso a gente pede também para que os irmãos venham se envolver nas orações ali da igreja. A gente tem vigília, a gente tem relógio de oração. Então pergunte-se quanto que você tem clamado para que o Senhor traga um avivamento e não permita que essa apostasia venha venha nos encontrar, e nos encontrar não individualmente, mas como igreja, não é verdade? A gente precisa ficar atento às perguntas que Jesus faz. E tem uma pergunta que é uma pergunta retórica que ele faz, que é: porventura achará fé na terra o Filho do Homem quando vier em sua glória? Você vai dar uma olhadinha nessa pergunta aí no Evangelho de Mateus. Então eu quero te incitar primeiro pesquisar e encontrar esse versículo, e depois de você ler esse versículo, ler o contexto desse versículo e se perguntar como que anda a sua fé. A sua fé tem crescido, como nós falamos ontem, e quanto à vinda do nosso Senhor, precisamos ser vigilantes. Por quê? Porque certamente Jesus virá, mas como Ele irá te encontrar? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.